Olá, boa tarde. Oi, Newton. Entrar ao vivo. Olá, Oi, boa tudo tarde. bom? Boa Bem, tarde. obrigado. Bom, tudo bem. Então é isso, eu não tava me achando aqui no Instagram, mas agora tá ok. Ah, não, fica tranquilo. Tudo bom? Tudo bem, e você como está? Também, tudo em ordem. Zé Reinaldo, eu estava dando risada aqui assistindo o Léo ao Quadrado. Ah, o Léo ao Quadrado, eles estão transmitindo agora de tarde? Acabou agora, nesse minuto. Ah, porque antes era à noite esse programa. E eles estavam, e eles começaram a falar em alemão, e aí um não entendia o que o outro falava, estava muito engraçado. Os dois Léos. Os dois Léos, muito bom. Você sabe que o Léo Estopa, ele é Ah, engenheiro também, né? sim, ele até falou que ele entrou na rede por acaso, que a carreira dele era outra. Eu já vi um programa dele falando algo assim. Então, nós montamos um grupo de engenheiros pela democracia. Não é engenheiros, é a engenharia pela democracia. É um grupo é um grupo que são vários professores de universidades, várias universidades pelo país, que se juntaram para falar sobre a engenharia, porque a engenharia ela tem sido o governo tem tentado de alguma forma demolir a engenharia, né? Então a engenharia a gente entende que tem um papel muito grande dentro da sociedade, dentro do governo, é construção, né? E o Uhum. Léo, e a gente montou um fórum e o Léo foi convidado e ele foi lá falar. Que bom. Foi muito interessante, foi muito legal. Falando nisso, vou te perguntar uma outra coisa. Você conhece Serra do Navio em Macapá? Não, eu só fui em Macapá, no Amapá eu só fui em Macapá. Não fui, aliás, fui em Santana também, que é uma cidade do lado, cidade Porto. Mas Serra do Navio não. Mas você já ouviu falar? Sim, já, Serra do Navio, Jari, já. Então, mas você sabe a história de Serra do Navio? Não. Serra do Navio, José Reinaldo, é uma cidade que eu estive em Macapá a trabalho, né? E o que aconteceu lá? Eu descobri Serra do Navio porque os americanos, veja só essa história, na década de 60, mais ou menos, eles foram para lá, montaram uma cidade, construíram uma cidade com toda a infraestrutura de água e esgoto para a exploração de manganês. Tinha uma Uhum. reserva muito grande de manganês lá. O que aconteceu? Eles exploraram a reserva acabou, eles foram embora e deixaram a cidade toda montada. A cidade com aquelas casinhas americanas que tem jardim na frente, sabe? Uma separada da outra, com Uhum. toda a infraestrutura de água de água e esgoto, enfim. Mas só que assim, o governo, a prefeitura, não manteve. Então é uma cidade que ela tem essa história, sabe? Uhum. É só assim, mais pela curiosidade, porque para a gente ver, né, José Reinaldo, começando aí a política internacional, a geopolítica, né? Como eles conhecem muito mais o Brasil do que o próprio brasileiro, Sim, com né? certeza. E você falando isso, eu não conhecia essa história, mas isso me faz recordar o outro projeto que teve na época da ditadura, que envolvia também os Estados Unidos, que era o projeto Jari, de um milionário americano chamado Daniel Ludwig, que também visava a exploração de recursos assim minerais importantes ali no Amapá também. Não, aquela região é muito rica, né? Tem uma ponte lá que liga o Amapá à Guiana, né? A Guiana Francesa. Essa você deve saber. É uma ponte que ficou anos pronta, mas sem inaugurar, porque a estrada que liga a ponte a Macapá, que são por volta de 600 quilômetros, eles não conseguiram finalizar por causa das reservas indígenas. Uhum. Então, muita burocracia. Tá? Agora já inaugurou, tem uma ponte maravilhosa lá.
Esse Brasil é muito grande. Quando a gente vai e a gente anda, aí a gente consegue entender até tudo o que acontece aqui, né? Mas, José Reinaldo, a live é sua, não é minha. Não, mas você vai conduzir, você que é entrevistadora. Mas eu queria, já que você tocou no assunto da engenharia, lembrar isto mesmo, muito importante essa questão que você levantou do grupo, da Engenharia pela Democracia, porque um dos objetivos da Operação Lava Jato, ou pelo menos um dos resultados dela, foi a destruição da engenharia nacional, no sentido que você colocou, da atividade de construção nacional, e isso danificou enormemente um setor vasto da economia, acarretou desemprego de dezenas de milhares de pessoas, e, enfim, um enfraquecimento do poderio nacional, na medida que esse setor foi muito atingido, e era um setor importantíssimo da nossa economia ao longo dos anos passados aí, e jogou esse papel importante. Não, sem dúvida. Eu já estive em Angola, e Angola, a Odebrecht, por exemplo, era super forte lá. Vários projetos, e até outros países também. E com a Lava Jato é uma tristeza, sabe? Assim, tudo que deixaram é muito triste, assim, pensar nisso. Realmente. Agora, José Reinaldo, conta um pouco de você aí pra gente. Tem muita gente aqui no meu canal que eu acho que não te conhece. Bom, eu sou jornalista, sou editor internacional do Brasil 247. Lá a gente faz muitos programas da TV 247, além de eu atuar na parte também de geração de textos, principalmente o noticiário internacional e a parte opinativa sobre política internacional, geopolítica, alguns temas ideológicos. Já atuei em vários veículos da comunicação da imprensa, eu chamaria imprensa comunista, porque ligada ao Partido Comunista do Brasil. Eu fui editor nos anos 80 do jornal A Classe Operária, fui editor da revista Princípios, que é uma revista teórica sobre temas do socialismo e do marxismo, e fui editor do Portal Vermelho, que também é um portal ligado a essa questão da luta pelo socialismo, democracia, independência nacional. Em épocas mais pregressas, eu cheguei a atuar numa rádio de um país socialista estrangeiro, que foi a Albânia. Isso foi nos finais dos anos 70, começo dos anos 80, uma rádio que se chamava Rádio Tirana, que fazia emissões em língua portuguesa sobre temas ligados ao socialismo na Europa do Leste e na própria Albânia, e havia um espaço reservado para os temas nacionais, né? Aliás, foi lá o meu batismo de fogo como jornalista. Então, eu tenho esse percurso aí, atuando em veículos de comunicação ligados a um partido político, que é o PCdoB, voltado sempre para essa luta em defesa do Brasil, da democracia, do progresso social, do socialismo, em defesa da teoria marxista. Então, essa é uma trajetória minha, né? Atualmente, eu, além de atuar no Brasil 247, eu sou secretário-geral de uma entidade chamada SEBRAPAZ, que vem a ser o Centro Brasileiro de Solidariedade com os Povos e Luta pela Paz. É uma entidade, como o nome diz, voltada para estas causas geopolíticas, da solidariedade com os países agredidos, ou sancionados, ou bloqueados. É uma entidade que surgiu no auge da preparação da guerra americana contra o Iraque, em 2003, e naquela campanha contra a guerra no Iraque, nós criamos a entidade, ela acabou sendo formada em 2004. O núcleo original começou em 2002, 2003, em 2004 nós afundamos e ela segue vigente até hoje, atuante. Agora mesmo a gente está muito ativo na solidariedade com Cuba, com a Venezuela, com os países socialistas, além de Cuba, China, Vietnã. Então, é uma entidade assim ativa e eu me dedico a isso como militante social, digamos, e político. Eu vi que vai ter um evento sobre Cuba agora, acho que amanhã, é isso? É no domingo. É uma super live que eu não tenho aqui as informações ainda precisas de endereço, porque eles ainda não geraram o link, mas é uma super live que vai de 14 às 19 horas,
com representantes de movimentos sociais e de solidariedade em todo o mundo. É uma atividade preventiva de solidariedade a Cuba, porque no dia seguinte, 15 de novembro, estão programadas manifestações de gente instrumentalizada pela Embaixada Americana em Havana, voltadas para desestabilizar o país. Nesse mesmo dia, eu estou informado, no dia 15, que o governo cubano também prepara grandes atos sociais e políticos para festejar o seguinte: primeiro, a superação, de uma maneira geral, da pandemia, o retorno às aulas com as crianças, em sua grande maioria, vacinadas, já totalmente imunizadas. A reabertura das fronteiras do país ao turismo internacional, que é uma atividade importante para manter a economia cubana. E também atividades do partido e do Estado cubano voltadas para celebrar os êxitos iniciais que Cuba está alcançando na execução do plano de abertura e reforma da economia cubana, voltada exatamente para quebrar o bloqueio. E por conta exatamente de ser uma data tão importante para os cubanos, que os, digamos, ativistas que estão colocados a serviço dos Estados Unidos estão querendo organizar essas manifestações no dia 15. Então, voltando à tua pergunta, no dia 14 vai ser feita essa atividade via internet dos grupos de solidariedade a Cuba em todo o mundo. Aí, em todo o mundo, olha que interessante. Isso é muito bom. É interessante. E onde que a gente vê isso? Onde tem divulgação? Pois é, como eu te disse no começo da minha resposta, eu não tenho ainda as informações precisas dos links, então eu posso, talvez, quando obtiver isso, te mandar e você procure divulgar nas suas redes. Perfeito, excelente. Isso é muito bom. Então, e José Reinaldo, você sabe que eu gosto muito daquele seu programa que você tem de quarta-feira com o professor Lejane. Eu amo aquele programa. Quando eu não consigo, eu normalmente não consigo assistir porque é um horário que eu estou trabalhando, tem reunião, enfim. Mas eu assisto depois e acho fantástico. E em função daquele programa é que veio o livro, foi isso? Bom, porque tem um livro, né? Fala do livro também para a gente. Tá bom. Nós estamos lançando um livro que se chama Conflitos Internacionais em um Mundo Globalizado. E claro que o programa ele ativou a nossa vontade de editar um novo livro. Mas o professor Lejane e eu somos parceiros na edição de livros desde o ano 2001, 2002. E o nosso primeiro livro, que foi também uma coletânea de artigos que escrevíamos, na época era o Portal Vermelho, que a gente publicava. Esse primeiro livro, que se chamou assim exatamente no momento de auge da chamada globalização, sob o comando dos Estados Unidos e de preparação da guerra do Iraque. E quando aconteceram também os atentados das Torres Gêmeas, em 2001. Então, o livro original se intitulou assim, Conflitos Internacionais em um Mundo Globalizado. Ele foi editado, reeditado pela editora Alfa Ômega, que é uma editora também tradicional na edição de livros de sociologia, de ciência política e temas ligados ao socialismo e ao marxismo. A Alfa Ômega lançou aqui nos anos 70, 80, livros importantes de Marx, Engels, Lenin, os clássicos do marxismo-leninismo. Então, esse livro foi editado aí nesses anos aí passados, e agora, quando nós passamos a realizar esse programa, nós vimos que tínhamos um conjunto de materiais publicados no Portal 247 que seriam matéria-prima para um novo livro. Então, o programa que fazemos, que já tem mais ou menos 1 ano e meio que o realizamos, nos estimulou a fazer uma terceira edição totalmente inédita, porque esta edição atual do livro, que acaba de sair, é de artigos recentes, que vem de 2020 para cá. Não é? Bom, então essa é a origem desta edição do livro. São textos inéditos de 19, 20 para cá, sobre os temas
contemporâneos da geopolítica. Mas, aproveitando que você mencionou o programa, Marta, com a sua licença, eu quero dizer que temos, além do programa O Mundo Como Ele É, que fazemos em parceria com o Legênio, nós diariamente na TV 247, às 7 horas da manhã, temos o programa Bom Dia 247. Assisto todos os dias. Pronto. E o Bom Dia é produzido pelo editor e diretor do site, o Leonardo Atush. E na primeira meia hora do programa, a gente conversa um pouco sobre política internacional e a efeméride do dia, né? Você assiste o programa, já está habituado. E eu tenho um terceiro programa na TV 247, que é o A Semana no Mundo, que transmito todos os sábados, às 3 da tarde. Eu faço um resumo dos principais acontecimentos da geopolítica que nós abordamos ao longo da semana. Então, eu reitero aquelas informações e faço reflexões pessoais, dou opiniões sobre o desenvolvimento daqueles temas. Então, 3 da tarde, amanhã, como todo sábado, tem esse programa também. E eu vi que tem. E eu vi hoje, José Reinaldo, que teve um também que você fez essa semana sobre a China, sobre a economia verde, mas aí foi um pequenininho, né? Um vídeo curto. Isso, foi um vídeo curto sobre isso. Exatamente. Muito interessante. Sabe, José Reinaldo, eu fui criada por um marxista, sabe? Eu acho que é por isso que eu, de repente, tenho, assim, uma veia um pouco mais na esquerda, sabe? Mas eu tenho muitos livros, eu cheguei a aprender russo quando eu era criança. Eu tenho vários livros em russo, de dicionário, aprender xadrez em russo. O sonho do meu pai era conhecer a Rússia na época, a União Soviética na época, né? E foi uma época assim, né? Foi uma época difícil até. Na época que eu nasci, inclusive, a gente teve problemas, tal, com a ditadura, mas enfim. E então, assim, eu acompanho bastante, sabe? Porque eu cresci. Não, e eu acho assim interessante que a educação que eu tive também teve um lado, assim, juntando com tudo isso, um lado muito cultural, de muita inteligência, de entender muito não só a geopolítica geral, assim, desde quando eu fui criada, que meu pai falava muito, mas não só assim a geopolítica, mas entender assim por que das coisas, sabe? O ser humano em si, porque tem uma influência muito grande, né? Então, por exemplo, antes de meu pai falecer, sabe, José Reinaldo, ele falou assim para mim: um dos grandes problemas da humanidade no futuro vai ser um problema de religião. E a gente vê isso hoje, né? Então, a gente vê os conflitos que também não são de hoje, né? São de muitos anos, de muito tempo atrás. Mas, em função disso, José Reinaldo, assim, dá uma pincelada para a gente um pouco do conteúdo do livro. Quais são os temas principais que você tem? Quais são os capítulos? Assim, o que você acha mais relevante? Muito bem. Bom, como diz o título do livro, nós abordamos um conjunto de conflitos internacionais, tendo como eixo a seguinte ideia-força. Nós consideramos que estamos vivendo uma fase no mundo de mudanças profundas naquilo que se chama ordem mundial, que é um termo que, inclusive, eu não adoto tanto esse termo ordem mundial, porque eu acho que o mundo há muito tempo é uma desordem. Mas convencionou-se falar em ordem mundial para referir-se ao sistema internacional. Esse sistema internacional está sofrendo mudanças bastante intensas. E essas mudanças consistem principalmente num processo histórico que ele é gradual, é prolongado, mas é realmente existente, de declínio da hegemonia estadunidense. A hegemonia estadunidense ainda é uma realidade. Os Estados Unidos continuam sendo a maior superpotência do mundo, do ponto de vista econômico, militar, comercial, diplomático, até mesmo cultural, tem uma grande indústria cultural.
Mas essa superpotência é cada vez mais contestada por outros atores importantes no quadro internacional. Mesmo no campo dos aliados tradicionais dos Estados Unidos, eu poderia citar, por exemplo, a União Europeia, que, a rigor, é aliada dos planos gerais de dominação do mundo pelas potências ocidentais, mas mesmo ali naquele âmbito existem importantes rivalidades com alguns países-chave daquele bloco e os Estados Unidos. Haja vista posições adotadas pela França e pela Alemanha nos últimos anos. Só para citar um exemplo. Mas os outros polos que aparecem no mundo contestando ou concorrendo com esta hegemonia estadunidense são principalmente a China, em primeiro lugar, e a Rússia. A China, porque, muito embora as aparências que enganam muito, que tem muita gente que diz que aquilo ali é um país capitalista, a China continua sendo um país socialista, como eles dizem, com peculiaridades da civilização chinesa, e essas peculiaridades residem no fato de que eles adotam mecanismos de mercado para conseguirem situar-se neste mundo tão complexo, mas a China vai emergindo no mundo cada vez mais como uma potência forte, como um país socialista forte. E a China tem um plano, vou aqui repetir o enunciado deles, eles dizem assim: até o ano de 2049, quando se completará um século desde a vitória da Revolução, a China tem um plano de se transformar num país socialista poderoso, próspero, moderno, democrático, civilizado e com um nível de bem-estar elevado. Então, eles estão este plano está em curso. E, na medida que isso está em curso, eles se fortalecem. O poderio nacional da China é cada vez maior. Eles já se transformaram na segunda economia do mundo e no principal parceiro comercial de mais de 100 países, inclusive o nosso. De maneira que este é um fator importante dessas mudanças que eu me refiro no sistema internacional. E a Rússia é um outro polo importante, porque, muito embora a União Soviética tivesse desaparecido e tivesse vivido um período bastante declinante, ali no começo dos anos 1990, primeira metade, até quase o final da década de 90, mas é insofismável que, sob a liderança do Vladimir Putin, muito contestado, e pode-se discutir sobre ele em outro momento, mas é insofismável que o Vladimir Putin ele recuperou o prestígio internacional da Rússia, aumentou o poderio internacional da Rússia e voltou a colocar a Rússia como um ator importante na cena internacional. Vou só citar um exemplo de contestação dos planos hegemônicos estadunidenses. Vou só citar um exemplo. Ainda no governo Obama, o Obama anunciou: vou invadir a Síria, vou atacar a Síria, tal como o antecessor dele tinha feito no Iraque. O Putin disse: alto lá, você não vai fazer isso. Se antecipou, conversou com o Bashar Assad. O Bashar Assad formalizou um pedido de que a Rússia entrasse na Síria, e isso impediu a invasão da Síria pelos Estados Unidos. Então, a Rússia e a China hoje formam um contraponto importante a essa hegemonia americana. Então, voltando para o livro, esse é o pano de fundo, digamos, é a ideia-força que move uma série de artigos nossos, porque, na verdade, o livro ele é formado de artigos que nós fizemos sobre temas específicos, mas ele tem esta ideia-força. A outra ideia-força é mostrar que a mudança da ordem internacional não advém apenas da ação geopolítica das forças nacionais que eu citei, mas advém também das lutas dos povos. Então, nós temos muitos artigos dedicados exatamente à luta do povo cubano, do próprio povo brasileiro, dos povos latino-americanos, que viveram um momento assim de auge na sua história no começo dos anos 2000, né, com uma série de governos progressistas que tínhamos. Então, para resumir, o livro trata das mudanças geopolíticas ligadas à movimentação das grandes forças nacionais, as grandes potências, e trata da luta dos povos. E nisso aí
as ações solidárias, as tentativas de integração, formação de novos blocos, como a CELAC, como os BRICS. Então, um conjunto de artigos que nós temos, eles versam sobre isso. Tem uma característica ali de estilo muito distinta entre o professor Legione e eu, que é o seguinte: o Legione, ele tem a característica de ser um acadêmico. Então, os artigos dele têm uma feição acadêmica. Eu sou jornalista político, eu me pronuncio no calor dos acontecimentos. Então, os artigos do Legione são peças acadêmicas e os meus são peças jornalísticas e políticas. Isso se reflete até na dimensão dos artigos. Os artigos do Legione são mais prolíficos, mais longos, e os meus são mais concentrados em temas da atualidade. E a gente aborda também temas ideológicos ligados à luta pelo socialismo e em defesa do marxismo. Excelente. Excelente. Eu gosto muito, quando ele tem esse programa, eu percebo que ele faz leitura dos jornais em árabe, né? Ele acompanha a realidade do Oriente Médio. Ele acompanha direto, é muito interessante. Eu gosto muito das análises. Eu me lembro muito, o ano passado, acho que no meio da pandemia, ele contando que o Irã estava mandando navios com peças para a refinaria para a Venezuela, e os Estados Unidos, sob o comando de Trump, não estavam só observando, mas não fizeram absolutamente nada, né? E isso era assim muito inédito. E isso não sai na mídia, né, José Reinaldo? Não sai. Então, por isso que assim que eu gosto também de ouvir bastante, porque a geopolítica internacional, ela faz a gente também entender o que acontece não só aqui no Brasil, mas até em outros países, né? Então, assim, por que a Venezuela está no estado que está? Porque as pessoas falam e julgam de um jeito que não é a realidade, a gente sabe que não é. Porque sempre tem que analisar de uma outra forma, tem que analisar a história, tem que analisar todo o contexto. Então, faz uma diferença muito grande, né? Nossa, eu me lembro ele contando, assim, dos navios, ele vibra, né? Ele vibra, assim, com as notícias. Eu adoro, assim. E todo dia eu assisto das 7 às 7h30, viu? Você pode... Quando eu não consigo assistir porque eu saio mais cedo, eu assisto depois. E sempre analisando aí. Minha mãe também, às vezes, eu coloco para ela ouvir, olha, presta atenção. Olha o que está acontecendo, olha o porquê disso, porque a gente está sentindo na pele, né? Em função do país do que está acontecendo hoje. Então é muito complicado. Tem muita gente que parece que não enxerga. Então, isso é uma forma de mostrar, né? Né, o jornalismo, as mídias alternativas são formas de mostrar o que realmente, como as coisas estão, né? Como as coisas estão acontecendo. Por exemplo, eu me lembro agora quando aconteceu o problema lá no Afeganistão. Eu tenho até um amigo que mora na Europa e a gente conversa muito, ele é brasileiro. Agora ele está aqui, ele está até assistindo aí, o Anderson. E aí a gente fica acompanhando e discutindo entre a gente. E aí, o Talibã vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No final das contas, assim, claro, tem uma certa minoria que ainda, né, deve estar ainda com problema lá. Mas tem todo um contexto diferente do momento, né, que tem que ser analisado. E aí as pessoas ficam sempre com aquela situação do passado. Então, as pessoas têm que abrir a cabeça, né, para poder enxergar o que está acontecendo naquele momento de acordo com aquela situação, né? O diagnóstico é diferente naquele momento. Então, eu gosto de ficar analisando, assim, de ficar, sabe, pincelando assim, os fatos para poder até entender o que acontece aqui, né? Sem dúvida. Esse exemplo que você deu, essa lembrança que você trouxe dos navios iranianos, isso é um sinal importante deste fenômeno. Ou seja, os Estados Unidos já não podem fazer tudo o que querem, porque há forças no mundo que se opõem. Então, ele às vezes ameaça, usa uma retórica mais agressiva, mas não podem. Então, de fato, isso é algo que a gente deve prestar atenção. E o Afeganistão é isso. Para encobrir a grande derrota que eles sofreram, então eles funcionam como uma espécie de usina de versões, de narrativas, de mentiras, para desviar a atenção da opinião pública internacional
do que é essencial que ocorre ali no Afeganistão. Agora, de fato, não significa, esta avaliação não significa aprovar tudo que aprovar o Talibã como uma força política e ideológica, mas entender que eles jogaram um papel na derrota dos planos dos Estados Unidos depois de terem passado 20 anos em guerra. Exatamente. Tem uma pessoa aqui, José Reinaldo, aquele homem. Boa tarde, amigo José Reinaldo. Abraço aqui de Lauro de Freitas. José Reinaldo, você é baiano, né? Eu sou baiano, é. Lauro de Freitas é uma cidade vizinha a Salvador. Quando eu vivi em Salvador, porque eu saí de Salvador ainda na juventude, saí de lá em comecinho de 79. Lauro de Freitas era uma praia distante. As praias de Lauro de Freitas eram praias distantes no litoral norte de Salvador. E não tinha vivido a urbanização que viveu nas últimas 2 décadas, talvez. Hoje é uma cidade moderna, né? Antigamente, não. Lauro de Freitas não tinha essa feição que tem hoje. É um lugar belíssimo, um dos lugares mais bonitos. A gente antigamente dizia que era o litoral norte de Salvador, mas eu acho que eles não vão ficar satisfeitos de a gente falar, porque Lauro de Freitas é uma cidade, é uma urbe em si mesmo, já bastante desenvolvida em termos assim de uma vida social bastante ativa, social e cultural bastante ativa. Mas eu sou baiano, vivi em Salvador os meus primeiros 23, 24 anos. Que bom, excelente. Eu também sou da praia, sou de Santos. Eu sou de Santos, mas acabo ficando entre Santos e São Paulo, porque Santos é uma cidade também que é um problema, né? Para algumas profissões, acaba que se você não tem o porto, é muito mais complicado, né? E o porto também, assim, as pessoas falam assim, vai empregar, vai ampliar, né? O Porto de Santos está sempre falando em ampliação, e de fato está sempre ampliando. Mas aí fala assim, não, vai ampliar, mas só que só tem granel, né? É só commodity, não tem valor, não tem nenhum outro tipo de produto. E esse tipo de produto, ele não é muito maquinário, então assim, não dá para se iludir, né? Então é complicado, não é uma cidade assim que tem assim, não tem indústria, né? Que a gente sabe que o problema que a gente está vivendo hoje. Então é bem complicado. Eu fico com bastante dó, sabe, assim, das próximas gerações mesmo, né? Porque não se muda assim a situação que a gente vive de uma hora para outra. São décadas, são gerações muitas vezes, né, para mudar e para chegar num determinado patamar. Por isso que realmente a luta de informação tem que ser muito grande, né? A luta tem que ser 100% do tempo. E assim, de forma geral, eu acho também, sabe, José Reinaldo, que o Brasil tem um potencial muito grande, muito grande. Quando a gente vê o que esse país tem, e por isso talvez também os interesses, né, externos, né? Por exemplo, agora eu estava lendo esses dias o descobrir uma reserva enorme de cobalto, não sei se você chegou a ver, uma parceria do Brasil com a Inglaterra, em águas profundas, águas internacionais, com o apoio da ONU, com autorização, no sul do Brasil. Então, descobriram uma reserva enorme debaixo, no subsolo marinho, né? No solo marinho. Uma reserva enorme, enorme de cobalto e outros minerais. Então, assim, você vê, se cavucar, sabe, vai achar, porque esse país, assim, é muito grande, tem muito potencial. Então, é bem complicado. Mas Muito bem, é isso. O Brasil poderia ser uma potência mundial, poderia. não no sentido imperial, né, porque nós não desejamos isso, mas nós desejamos que o Brasil seja um país forte, e um país forte que se traduza em bem-estar social para a nossa gente. Exatamente. Né? E a Exatamente. gente estava. É o bem-estar social, é exatamente isso. E nós estávamos começando um caminho para isso, porque quando nós nos inserimos no BRICS e nos inserimos na CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, isso
ocorreu durante os primeiros governos, os dois governos do Lula e o primeiro governo da Dilma, sobretudo, nós estávamos dando passos no sentido de ir superando as chagas sociais que o nosso país tem, né? Que são terríveis. E, ao mesmo tempo, estávamos nos inserindo positivamente no sistema internacional. Mas vieram aí os acontecimentos de 16, depois 18, e estamos num processo acentuado de degradação da vida nacional, com consequências terríveis e irreparáveis durante longo tempo. Exato. Claro que em algum momento elas poderão ser reparadas, mas durante muito tempo são danos irreparáveis para as condições de vida do povo e para a própria força nacional, como economia, como política, como diplomacia, enfim, todos os domínios da vida nacional. Vide o que está acontecendo com o petróleo, né, José Reinaldo? Eu acompanho muito lá o professor Eduardo Costa Pinto. Ele tem um trabalho fantástico de análise de todas as contas, de todos os custos da Petrobras. Não sei se você tem acompanhado, mas ele tem um trabalho assim fantástico. Ele tem feito umas lives maravilhosas com o André Roncalha. É um trabalho de tirar o chapéu, né? E conversei bastante outro dia, conversei e vi a live da Patrícia Layer, também é uma live, quem não assistiu tem que assistir, da Patrícia Layer com o Conexão Xangai, e ela contando sobre o processo todo da Petrobras. Ouvi a Patrícia Layer, não só no Conexão Xangai, mas se você colocar a Patrícia Layer, ela tem vários vídeos lá, e você vai achar vários vídeos dela, ela falando, assim, é emocionante até, sabe? Tanto é que eu falei para o André, né, na live com ele, na live do Conexão Xangai com a Patrícia Layer, o Elias Jabbour se emocionou no final, sabe? Porque a Patrícia é, assim, de um amor pelo país, de um amor pela Petrobras, que dá gosto, sabe, de ouvir. E ela conta os detalhes, ela contando sabe, das empresas de televisão falando mal da Lava Jato, que a Lava Jato estava quebrada, que a Petrobras estava quebrada, e colocando, sabe, os dutos, assim, todos enferrujados no fundo. Agora, quando a gente ouve o professor Eduardo Costa Pinto e ele dá todo o panorama, e aí, né, é muito fácil entender o investimento para você prospectar petróleo. Eu me lembro que eu fiz um curso sobre petróleo, uma sonda para perfurar a sonda, a broca, custa $1 milhão aproximadamente de aluguel por dia. Então, assim, é um custo muito alto de você fazer uma investigação para você verificar se existe petróleo num determinado poço. Então, esse custo, ele tem que sair. É que nem um empresário quando ele vai montar um negócio. Se ele for montar uma padaria, ele tem que botar dinheiro do bolso ou pegar no banco, montar a padaria e lá na frente ele vai ter retorno. Então, ele vai passar um período no negativo, né? Então, aproveitaram esses momentos para entender, para poder massacrar e agora retalhar a Petrobras, né? Então, é bem complicado isso. Então, por isso que também é importante, as lives da Patrícia também dão uma boa noção, sabe, José Reinaldo, da quantidade de poços e da quantidade de petróleo, da estimativa de barris que a gente tem. Isso é muito bom, porque aí a gente vê que, de fato, estão entregando o ouro do Brasil, sabe? Estão entregando, não, já entregaram, né? Assim, estão querendo entregar ainda o pouco que falta. E isso não é para vender, isso é para ficar aqui, é para ficar para o povo, né? É isso que a gente acha, assim, é isso que eu penso, porque dá muita dó mesmo de ver o povo passando fome e você vê que estão fazendo, né, explorando dessa forma, assim, dessa forma negativa. Perfeito. Se você me permite, eu vou mandar um recado aqui, pessoal. Entrou aqui na live Anairan Aneron, que vem a ser o anagrama de Mariana Morena, que é minha neta. Ela mora lá em Belém do Pará e está assistindo aqui a nossa live. Então, um beijinho, Mariana. Que maravilha! É a Mariana, mora lá em Belém do Pará. Bailarina. Faz balé, uma linda moça.
lá da Amazônia, nasceu lá mesmo. Que bárbaro, parabéns. Ai, Muito que bem, bom. mas seguimos adiante. Mas então, não, José Reinaldo, eu para mim, assim, eu estou muito feliz com a live, eu agradeço muito. Eu esqueci de agradecer quem está assistindo, quem vai assistir depois, e também fazer uma, sabe, uma dedicação, assim, uma homenagem às famílias enlutadas em relação à Covid, sabe? Mais de 600 mil pessoas que faleceram. E não são só essas, não, sabe, José Reinaldo? São pessoas também que sofrem muita violência no mundo de hoje, no Brasil, que com a situação que a gente está vivendo, não é de hoje, né? Mas a gente sabe que tem aumentado, os índices estão aí para mostrar para a gente. Então, isso também é muito triste, né? A violência também tem um fator de social, de imposição do medo para poder governar, né? A gente sabe disso. Então, é tudo muito complicado. A gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, entender. Quanto mais a gente entender, quanto mais a gente estudar, é melhor. Isso também é um recado, né, para todo mundo. Assim, é uma forma de levar a vida mesmo, porque não é fácil. E é esse trabalho que a gente tem que fazer aí de divulgação. Então, por isso que eu agradeço muito aí a sua presença, o fato de você ter aceitado, nem, né, meu canal é super pequeno, mas eu acho que é válido. É um trabalho de formiguinha, como eu falei para a Patrícia. Muito bem, eu primeiro quero agradecer, né, seu convite e o espaço, e acho muito importante essas iniciativas. Eu acho que tudo faz parte de algo que eu chamo de luta de ideias. No mundo de hoje, no meio das lutas sociais e políticas, há a dimensão da luta de ideias. E a luta de ideias não é outra coisa senão a disputa de um pensamento, para fazer prevalecer um pensamento justo, uma orientação justa, uma alternativa justa para abrir novos caminhos para a luta do nosso povo, né? Então, eu acho válido que se abram espaços, aproveitando aí as facilidades tecnológicas dessa importante revolução na área da informação. Nós temos que aproveitar esse espaço porque os meios de comunicação, que já são monopolizados, os veículos, eles monopolizam também, eles querem monopolizar as redes sociais. E é válido a gente fazer essa guerrilha, digamos assim, né? Disputar espaços, mesmo numa correlação de forças desfavorável, é preciso a gente fazer isso. Então, eu agradeço muito e me associo ao que você falou em termos da questão de luta contra todas essas mazelas sociais. Esse problema da violência é impressionante. Nós perdemos mais de 50 mil vidas por ano no Brasil por razões violentas, e muitas dessas ocorrências são por motivos banais, por conta Banais. de uma situação social de degradação, de desfazimento mesmo do tecido social por conta é, das condições de vida tristes e miseráveis do nosso povo. Então, tudo que a gente Exato. puder fazer para dar uma pequena contribuição que seja para reverter esse quadro é válido, e eu agradeço por poder fazer parte disso também aqui, na companhia dos que nos acompanham neste momento. Excelente. José Reinaldo, muito obrigada. Um ótimo final de semana para você, bom feriado. E nos vemos lá nos programas matinais às 7 horas da manhã, quarta-feira e sábado. Também, Fora os igualmente, outros, fora os outros que aparecem pelo meio. exatamente. Bom, igualmente eu desejo o melhor para você, para todos os que nos acompanham, um excelente fim de semana e muito sucesso na luta e no empenho e no trabalho de cada um. Muito obrigada. Um abraço, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.